As taças de champanhe tilintavam à minha volta como pequenos sinos de igreja, anunciando a salvação de outra pessoa. Eu estava perto da mesa do catering, o meu uniforme preto de serviço misturando-se com as sombras do grande salão de baile, observando os lustres de cristal espalharem luz sobre rostos aos quais eu nunca pertenceria. O ar cheirava a perfume caro, uísque envelhecido e algo que eu aprendi a reconhecer nos meus 2 anos de catering em eventos de luxo. O cheiro particular de pessoas que nunca se preocuparam com o aluguer. Os meus pés doíam nos saltos baratos que eu tinha comprado numa loja de descontos, mas mantive o meu sorriso agradável, profissional, invisível. Era isso que devíamos ser. Fantasmas em preto e branco a encher copos e a limpar pratos, enquanto as pessoas reais celebravam as suas vidas reais. Mais champanhe, senhora? Perguntei a uma mulher coberta de diamantes, mas ela acenou-me para me afastar sem olhar para mim. Claro, eu me movia pela multidão. Minha bandeja estava perfeitamente equilibrada, apesar do tremor nas minhas mãos. Eu fazia isso há 3 meses, desde que o divórcio foi finalizado. Desde que Daniel deixou claro que eu era o erro que ele corrigira ao se casar com Verônica. A bela, rica e perfeita Verônica, que fora sua assistente, depois sua amante e agora sua noiva. O casamento era hoje à noite, em algum lugar do outro lado da cidade, num salão de baile ainda mais grandioso do que este. Daniel provavelmente estava a beijá-la, os convidados a brindar à felicidade deles, enquanto eu servia bebidas a estranhos para pagar os honorários do advogado que ainda devia. Cuidado aí, uma mão estabilizou a minha bandeja quando eu tropecei levemente, e olhei para os olhos mais gentis que vi durante toda a noite. Uma mulher mais velha, talvez com 60 anos, com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso. Estes eventos podem ser exaustivos, não é? Estou bem, obrigada, murmurei, mas ela deu-me uma palmadinha gentil no braço. Você lembra-me a minha filha, disse ela suavemente. Ela tem a mesma força nos olhos, mesmo quando está cansada. Algo nas palavras dela fez a minha garganta apertar, e tive de desviar o olhar antes de me envergonhar chorando no meio da gala corporativa de alguém. Isso é muito gentil. Catherine, aí está você. Um homem aproximou-se alto e distinto, com um smoking obviamente feito à medida. Devemos ir cumprimentar os Moretz. A mulher, Catherine, sorriu para mim mais uma vez, antes de se deixar levar. E eu soltei um suspiro que nem sabia que estava a prender. O resto da noite passou num borrão de sorrisos, acenos e serviço silencioso. Às 23 horas, os meus pés estavam a gritar e as minhas costas doíam por ter mantido uma postura perfeita durante 6 horas seguidas. Acabei de pousar a minha bandeja na área da cozinha, quando o meu telemóvel vibrou. Uma foto. Daniel e Verônica, ela com um vestido que provavelmente custou mais do que o meu salário anual. Ele olhando para ela da mesma forma que já olhou para mim. A legenda da minha ex-amiga, uma das muitas que escolheram um lado após o divórcio, dizia: lindo casal. Estou muito feliz por eles. Apaguei a mensagem e enfiei o telemóvel no bolso do avental, piscando para conter as lágrimas. Eu não iria chorar. Não aqui. Não por ele. Não mais. Ei, Emma! Precisamos de alguém para cobrir o salão VIP lá em cima, gritou o meu supervisor. $50 a mais. Eu precisava mais desses $50 do que do meu orgulho. Então acenei com a cabeça e peguei uma bandeja nova de champanhe. A sala VIP ficava no 20º andar, acessível apenas por um elevador privado que exigia um cartão-chave, o tipo de lugar onde os verdadeiros poderosos se reuniam, longe dos convidados comuns. As portas do elevador se abriram para revelar um mundo diferente. Enquanto o salão de baile abaixo era iluminado e festivo, este espaço era todo em madeira escura, couro e iluminação âmbar. Jazz tocava suavemente em alto-falantes ocultos, e o ar cheirava a charutos caros e dinheiro antigo. Havia talvez 15 pessoas ali, todas homens, exceto 2 mulheres que pareciam ter saído de revistas de moda. Todos falavam em voz baixa, e ao contrário do andar de baixo, repararam quando entrei. Os olhos seguiram-me enquanto me dirigia para a área do bar para pousar a minha bandeja. Finalmente, alguém competente. O barman, um homem mais velho com as têmporas grisalhas, parecia aliviado. Pode tratar da mesa do canto? Eles estão a pedir serviço há 10 minutos. Segui o seu gesto até um recanto privado parcialmente escondido por uma tela decorativa. Ao contorná-lo com a bandeja na mão,
Vi-o pela primeira vez. Estava sentado sozinho, embora tudo na sua postura sugerisse que nunca estava realmente sozinho. Talvez na casa dos 30 anos, com o cabelo escuro penteado para trás, um rosto que parecia ter saído de um ecrã de cinema, queixo afilado, nariz reto e olhos tão escuros que pareciam absorver a luz âmbar à sua volta. O seu fato era preto, perfeitamente ajustado, e mesmo do outro lado do pequeno espaço eu podia sentir o cheiro da sua colônia, cedro, couro e algo mais escuro, mais perigoso. Ele estava a olhar para o seu telemóvel, com uma expressão indecifrável, uma mão apoiada na mesa, onde botões de punho dourados refletiam a luz. Havia algo na forma como ele ocupava o espaço, como se a sala se tivesse reorganizado à sua volta, como se a gravidade funcionasse de forma diferente na sua proximidade. Senhor! A minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. Deseja? Ele olhou para cima e o mundo inclinou-se. Eu tinha servido centenas de homens ricos e poderosos na minha carreira de catering. Eu tinha aprendido a manter os olhos baixos, a voz neutra, a ser uma peça de mobiliário com pulso. Mas quando o seu olhar encontrou o meu, esqueci todas as regras que tinha aprendido. Os seus olhos não eram apenas escuros. Eram infinitos, antigos, guardando segredos que poderiam enterrar cidades. Por um momento, algo cintilou neles, algo que me fez prender a respiração e o coração bater forte contra as costelas. Reconhecimento, talvez, embora nunca nos tivéssemos encontrado. Ou avaliação do tipo que os predadores fazem quando avistam algo interessante. Champanhe, disse ele com voz baixa e precisa, com um sotaque que não consegui te identificar. Italiano, talvez, ou algo mediterrâneo que tinha sido suavizado por anos de escolas privadas americanas. As minhas mãos tremiam ligeiramente enquanto servia, e odiei-me por isso. Enfrentara os advogados de Daniel, as suas acusações, o desprezo da sua família, e nunca tremera. Mas este homem, este estranho, fazia os meus dedos tremerem. Obrigado, murmurou ele quando coloquei o copo à sua frente e comecei a recuar. Espere. Congelei, virei-me. Ele estava a estudar-me agora, a olhar realmente, e senti-me exposta de uma forma que nada tinha a ver com o meu uniforme simples ou os sapatos gastos. É nova. Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. 3 meses. Não gosta de estar aqui outra vez. Não era uma pergunta. Devia ter mentido. Devia ter lhe dado uma resposta profissional. Em vez disso, algo nos seus olhos arrancou-me a verdade. Não gosto de fingir ser invisível. O canto da sua boca levantou-se apenas um pouco. Então por que fazê-lo? Porque as pessoas invisíveis ainda têm de comer. Ele ficou em silêncio por um longo momento, e eu não consegui ler a sua expressão. Então ele enfiou a mão no casaco e tirou um cartão. Cartolina creme pesada com letras em relevo. Ele estendeu-mo. Peguei-o automaticamente, meus dedos roçando os dele por apenas um segundo. A pele dele era quente, e senti aquele breve contato como um choque elétrico que subiu pelo meu braço e se instalou em algum lugar do meu peito. O cartão dizia simplesmente Dante Moretti, com um número de telefone abaixo. Sem cargo, sem nome da empresa. Se alguma vez se cansar de ser invisível, disse ele baixinho, ligue-me. Olhei para o cartão, depois para ele, com a confusão a lutar com outra coisa. Algo que parecia perigosamente com esperança. Não compreendo. Vais compreender. Ele pegou na taça de champanhe, dispensando-me com o gesto, mas os seus olhos mantiveram-se fixos nos meus por mais um segundo. Naquele segundo, vi algo que me revirou o estômago. Interesse sombrio e intenso e totalmente focado em mim. Tropecei para trás, quase deixando cair a minha bandeja, e fugi do recanto. O meu coração batia forte enquanto eu voltava para a área do bar, o cartão de Dante Moretti a queimar no meu bolso como carvão em brasa. O barman estava a servir outra pessoa, e eu tentei estabilizar a minha respiração para entender o que tinha lá acabado de acontecer. Emma. A voz da minha supervisora crepitou no meu fone de ouvido. Precisamos de si lá embaixo agora. Apanhei o elevador, grata pelo momento a sós para me recompor. O cartão parecia pesado no meu bolso, impossível de ignorar. Tirei-o e fiquei a olhar para o nome gravado. Moretti. A mulher mais velha, Catherine, ia cumprimentar os Moretti. Ele era parente dela. Seria algum tipo de oportunidade de networking ou algo completamente diferente?
Guardei o cartão no bolso quando as portas do elevador se abriram. O salão de baile estava a começar a esvaziar. Os convidados saíam em grupos, entre risadas e perfumes caros. Ajudei os outros empregados a limpar as mesas e empilhar as cadeiras, com a mente em outro lugar. Ainda manhã, finalmente estava livre para ir embora. Troquei o meu uniforme na casa de banho dos funcionários, vestindo jeans e uma camisola que já tinha visto dias melhores. O meu reflexo parecia cansado, com olheiras, e o meu cabelo loiro a escapar do coque e em fios desgrenhados. O parque de estacionamento estava quase vazio quando cheguei ao meu carro. Um sedã de 10 anos que tossiu quando o liguei. Ao sair do meu lugar, reparei num SUV preto com vidros escuros estacionado perto da saída. Algo nele deixou-me inquieta, mas ignorei essa sensação. Estava exausta, paranoica por falta de sono. Dirigi para casa por ruas vazias, a minha mente voltando repetidamente para Dante Moretti. A maneira como ele olhou para mim, o cartão no meu bolso, a estranha certeza na sua voz quando disse: "Você vai". O meu apartamento ficava num prédio que parecia charmoso no anúncio de aluguer, mas era quase inabitável na realidade. Subi 3 lances de escada, com o corpo dolorido de exaustão, e destranquei a porta. O espaço era pequeno, um estúdio com uma kitchenette e uma casa de banho, que às vezes tinha água quente. Mas era meu, pago com o meu próprio dinheiro, livre do controle de Daniel e do julgamento da sua família. Deixei a minha bolsa na mesinha e tirei o cartão de Dante novamente. Sob a luz fluorescente forte do meu apartamento, ele parecia ainda mais caro, mais fora de lugar, como ele. Eu deveria jogá-lo fora. Eu deveria esquecer todo aquele estranho encontro e me concentrar na minha vida real, nas contas, no segundo emprego que precisava encontrar, no lento e doloroso processo de reconstruir a mim mesma depois que Daniel me destruiu. Em vez disso, encostei o cartão no meu abajur e fiquei olhando para ele até meus olhos arderem. Eu não sabia na época, mas aquele cartão, aquele breve momento, com um estranho em um recanto iluminado por luz âmbar, já tinha mudado tudo. A mulher invisível que eu tentava ser tinha sido vista e não havia volta a dar. Fora da minha janela, no estacionamento abaixo, um SUV preto ficou parado por 5 minutos antes de partir. Não liguei para o número. Durante 3 dias, o cartão de Dante Moretti ficou na minha mesinha de cabeceira. Um pequeno retângulo de acusação cor de creme que eu não conseguia tocar nem deitar fora. Fui trabalhar, num turno da manhã numa cafetaria perto do centro da cidade. Depois em trabalhos noturnos de catering e fingi que o carro não existia. Mas sentia-me observada. No início, era subtil. Um carro preto que parecia aparecer com demasiada frequência na minha rua, a sensação de olhos postos em mim quando caminhava para a paragem de autocarro. Uma vez, poderia jurar que vi o mesmo homem de fato escuro à porta dos meus 2 empregos. Mas quando olhei novamente, ele tinha desaparecido. Paranoia, disse a mim mesma, o cansaço a pregar-me partidas. Na quinta-feira à tarde, o meu telefone tocou com um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez carregar em aceitar. Emma Clark, uma voz feminina, profissional e clara. Sim. Fala Victoria Chen, da Moretti Enterprises. O Sr. Moretti gostaria de convidá-la para jantar amanhã à noite no Luminosa. Um carro irá buscá-la às 19 horas. A minha boca ficou seca. Eu não liguei. O Sr. Moretti previu que você poderia precisar de incentivo. Havia um tom de diversão na voz dela. Ele me pediu para lhe dizer que você merece mais do que invisibilidade. O traje é formal. O carro chegará ao seu endereço às 19 horas em ponto. Ela desligou antes que eu pudesse recusar. Fiquei olhando para o meu telefone com o coração batendo forte. Como é que ele tinha o meu número? A minha morada? Moretti Enterprises. Já tinha ouvido esse nome antes, sempre falado em voz baixa, sempre associado a poder, dinheiro e coisas que aconteciam nas sombras. Eu devia ter medo. Em vez disso, senti algo completamente diferente, uma emoção sombria que fez a minha pele arrepiar-se e a minha respiração acelerar. Naquela noite, fiz algo que não fazia desde antes do divórcio. Pesquisei o meu nome no Google. Não havia muito para encontrar. Alguns perfis antigos nas redes sociais que eu tinha apagado. Uma menção no boletim informativo da Fundação de Caridade da família do Daniel, de anos atrás. Nada que levasse um estranho ao meu número de telefone ou endereço. Então, digitei Dante Moretti.
Os resultados da pesquisa fizeram o meu estômago revirar. Moretti Enterprises, importação e exportação de imóveis, hotéis de luxo, bilhões em ativos. Mas entre os comunicados de imprensa da empresa, havia outros artigos, rumores de ligações com o crime organizado, investigações que não deram em nada, repórteres que fizeram perguntas demais e, de repente, pararam de fazer qualquer pergunta. Um artigo de 3 anos atrás mostrava uma foto dele saindo de um tribunal, ladeado por advogados e homens de ternos escuros que pareciam capazes de quebrar ossos com as próprias mãos. A manchete dizia: Moretti volta a andar livre. Testemunhas retratam-se. Eu deveria ter bloqueado o número, deveria ter mudado de apartamento, mudado de nome, desaparecido. Em vez disso, fui à loja de artigos usados na manhã seguinte e passei 1 hora à procura de um vestido que não me envergonhasse num lugar chamado Luminosa. Encontrei um, preto simples, com um decote elegante em vez de provocante. Servia-me bem e, com os brincos de pérolas antigos da minha mãe, quase poderia passar por alguém que pertencia ao mundo de Dante Moretti. Quase. Às 18h45 estava no meu apartamento, vestida e aterrorizada, a observar a rua lá embaixo. O meu reflexo na janela mostrava uma mulher que mal reconhecia. Cabelo encaracolado e preso. Maquilhagem cuidadosamente aplicada. O vestido preto me fazia parecer mais velha, mais sofisticada do que me sentia. Exatamente às 19h, um Mercedes preto parou em frente ao meu prédio. Desta vez, não era um SUV, mas um sedã que provavelmente custava mais do que eu ganharia em 5 anos. Um homem com uniforme de motorista saiu e olhou para a minha janela, como se soubesse exatamente qual era a minha. As minhas mãos tremiam enquanto pegava na minha bolsa uma clutch barata que não combinava com nada, mas era a melhor que eu tinha e descia as escadas. O motorista abriu a porta traseira sem dizer nada. O interior cheirava a couro e a mesma colônia escura que eu me lembrava da sala VIP. Quando saímos do passeio, reparei que outro SUV preto se posicionava atrás de nós. Segurança. Ele viajava com segurança. A realidade do que eu estava a fazer atingiu-me como um golpe físico. Eu estava num carro enviado por um homem que eu não conhecia, a caminho de um jantar com alguém que provavelmente era perigoso. Todos os podcasts de crimes reais que eu já tinha ouvido gritavam avisos na minha cabeça, mas eu não pedi ao motorista para parar. Não pulei do carro num semáforo vermelho. Sentei-me no banco de couro e observei a cidade passar, meu coração batendo num ritmo que parecia uma rendição. O Luminosa ocupava o último andar de um edifício no distrito financeiro. O elevador exigia um cartão-chave. Claro que sim. E subia tão suavemente que eu mal sentia o movimento. Quando as portas se abriram, entrei num espaço que fazia a sala VIP parecer barata. Janelas do chão ao teto ofereciam uma vista das luzes da cidade, espalhando-se como estrelas cadentes. O restaurante era intimista. Talvez 10 mesas, todas distantes umas das outras, todas ocupadas por pessoas que pareciam tomar decisões que mudavam vidas. Cristal e luz de velas, o murmúrio suave das conversas, o tilintar dos talheres na porcelana que provavelmente custava mais do que o meu aluguer. Menina Clark. Um maître apareceu ao meu lado. Por aqui, por favor. Ele conduziu-me por entre as outras mesas, por entre os olhares curiosos e avaliadores, até uma alcova privada perto das janelas. E lá, levantando-se do seu lugar com a graciosidade de um predador, estava Dante Moretti. Ele vestia preto novamente, um fato que lhe assentava na perfeição. Uma camisa aberta no colarinho, revelando um pouco da sua garganta bronzeada. Os seus olhos escuros encontraram os meus e mantiveram-se fixos. E senti o mesmo choque elétrico que senti quando os nossos dedos se tocaram no seu cartão de visita. Emma, o meu nome na sua voz soou como uma oração ou uma maldição. Vieste, não me deste escolha. Consegui com a voz mais firme do que me sentia. O canto da sua boca levantou-se. Tu sempre tens escolha. Escolheste entrar no carro, escolheste subir as escadas, estás a escolher sentar-te. Eu ainda estava de pé. Percebi que o Matraí tinha puxado a minha cadeira à espera. Sentei-me e Dante acomodou-se na sua cadeira, à minha frente. Os seus olhos nunca deixaram o meu rosto. Por que estou aqui? Perguntei. Porque queria ver-te novamente. Simples, direto, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Tu não me conheces. Ainda não. Ele levantou a mão e imediatamente um garçom apareceu com vinho,
tinto, caro, servido em uma taça de cristal que refletia a luz das velas. Mas eu sei o suficiente. Estás divorciado. Há 3 meses. Tens 2 empregos, numa cafetaria e num serviço de catering. Vives sozinho num apartamento na Zona Leste, com segurança inadequada e vizinhos que tocam música muito alta aos fins de semana. Eu deslizei pela minha espinha. Tu investigaste-me. Eu protejo os meus interesses. Eu não sou o teu interesse. O seu sorriso foi lento, perigoso. Não és. Um empregado apareceu com o primeiro prato, algo delicado e artístico que eu não saberia nomear, nem que a minha vida dependesse disso. Eu olhei para ele, sem apetite, com as mãos a tremer no meu colo. Come, disse Dante suavemente. Estás muito magra. Quando foi a última vez que tiveste uma refeição adequada? A pergunta feita com tanta preocupação casual fez algo rachar no meu peito. Por que te importas? Por que me interessas, Emma Clark? Porque quando olhaste para mim naquela sala VIP, não viste um nome ou uma reputação. Viste uma pessoa. Sabes como isso é raro? Peguei no garfo para ter algo para fazer com as mãos. Não vi nada. Eu estava a trabalhar. Tu viste-me. A voz dele baixou. Tornou-se algo sombrio e certo. Da mesma forma que eu vi-te, fingindo ser invisível, vestindo aquele uniforme como uma armadura, mas os teus olhos, ele fez uma pausa, tomou um gole de vinho. Os teus olhos estavam furiosos com o mundo, contigo mesma, com o que quer que fosse que te colocou naquele salão de baile, a servir pessoas que não conseguiam ver além dos seus próprios reflexos. Não sabes nada sobre mim, sussurrei. Então conta-me. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente e a luz da vela brincou com as suas feições, destacando os ângulos acentuados do seu rosto. Conta-me sobre o homem que foi estúpido o suficiente para te deixar ir. Eu não devia ter feito isso. Devia ter mantido uma conversa educada, terminado a refeição, ido para casa e nunca mais ter atendido às suas chamadas. Em vez disso, contei-lhe tudo sobre o Daniel, que parecia tão perfeito quando nos conhecemos na faculdade. Sobre a lenta erosão do nosso casamento. A maneira como ele me fazia sentir pequena, insuficiente, sobre a Verônica, que era tudo o que eu não era, elegante, bem relacionada, de boa família, sobre o divórcio que me tirou tudo o que eu tinha e me deixou com nada além de dívidas e um cansaço que se instalava nos ossos. Dante ouviu sem interromper, os olhos escuros fixos no meu rosto, a expressão indecifrável. Quando finalmente parei de falar, com a garganta seca e os olhos ardendo, ele ficou em silêncio por um longo momento. Ele é um idiota, disse finalmente, e ela pode ficar com ele. Algo na certeza da sua voz me fez rir. Um som quebrado que era meio soluço. Você nem o conhece. Conheço homens como ele. Fracos, incapazes de reconhecer o valor quando ele está à sua frente. Ele estendeu a mão por cima da mesa e antes que eu pudesse recuar, os seus dedos roçaram o meu pulso. Apenas um toque, quase imperceptível, mas fez com que um fogo percorresse o meu braço. Mereces melhor do que a invisibilidade, Emma. Melhor do que servir bebidas a pessoas que não te veem. Melhor do que um apartamento com fechaduras partidas e uma vida passada a tentar ser pequena o suficiente para não ser magoada novamente. E o que sabe sobre o que eu mereço? A minha voz saiu mais aguda do que eu pretendia. Defensiva, mais do que pensas. Ele retirou a mão, mas os seus olhos mantiveram os meus cativos. Eu sei como é ser subestimada. Ter pessoas a olhar para ti e verem apenas o que querem ver, nunca a verdade por baixo. Que verdade? Desafiei, com o coração a bater forte. O seu sorriso era frio, bonito, assustador. Que sou capaz de qualquer coisa. Que protejo o que é meu com tudo o que tenho. Que não perco. Não sou tua para proteger. Ainda não, disse ele novamente. E essas duas palavras continham uma promessa que me deixou sem fôlego. A refeição continuou, prato após prato requintado, que eu mal provei. Dante fez perguntas e eu respondi, atraída pela força magnética da sua atenção. Ele também me contou coisas, cuidadosamente escolhidas, sobre a sua mãe, Catherine, que eu conhecera na gala, sobre como construíra o seu império do nada, sobre a solidão do poder. Mas havia lacunas nas suas histórias, sombras onde viviam as partes perigosas. E eu estava com demasiado medo ou demasiado fascinada para perguntar o que preenchia essas sombras. Quando a sobremesa chegou, algo de chocolate e pecaminoso.
Eu tinha bebido 2 taças de vinho e sentia como se estivesse a flutuar ou a afogar-me. Era difícil dizer a diferença. Eu deveria ir, eu disse, embora não me movesse. Deveria? A voz de Dante era suave, hipnótica. Este é o seu. Eu lutei por palavras. Eu não entendo o que é isto. É um jantar, Emma. Apenas um jantar. Mas os seus olhos diziam que era muito mais do que isso. Homens como tu não jantam apenas com mulheres como eu. Homens como eu? Ele inclinou ligeiramente a cabeça, estudando-me. Que tipo de homem achas que eu sou? Perigoso, pensei. Poderoso. Do tipo que faz as pessoas desaparecerem. Rico, disse em vez disso. E achas que é tudo o que eu sou? Dinheiro e influência, não é? Ele levantou-se então, contornando a mesa com graça predatória, e estendeu-me a mão. Venha comigo. Eu deveria ter recusado, chamado um táxi, ido para casa, bloqueado o número dele. Em vez disso, coloquei a minha mão na dele e deixei-o puxar-me para me levantar. Ele levou-me até as janelas e ficamos olhando para a cidade. Todas aquelas luzes, todas aquelas vidas espalhadas abaixo de nós como um reino. Eu construí tudo isso, disse ele baixinho, ficando perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor dele. Cada pedaço disso do nada. Sabes o que isso exige, Emma? Abanei a cabeça sem confiar na minha voz. Tudo. A mão dele subiu até ao meu rosto, os dedos traçando a minha mandíbula com uma gentileza que contrastava com a dureza da sua voz. É preciso tudo o que tens e mais. É preciso estar disposto a fazer coisas que os outros não fazem para se tornar alguém que os outros temem. Por que estás a contar-me isso? Porque quero que compreendas. Ele virou-me para ficar de frente para ele. E os seus olhos eram fogo negro na luz fraca. Quando decido que algo é meu, não desisto. Quando quero algo, eu pego. E Emma, o seu polegar roçou o meu lábio inferior e eu parei de respirar. Eu quero-te. As palavras deveriam ter me aterrorizado. Em vez disso, elas acenderam algo sombrio e faminto no meu peito. Algo que estava a morrer de fome há meses, talvez anos. Tu não me conheces, sussurrei. Sei o suficiente. Sei que és mais forte do que pensas, mais corajosa do que acreditas. Sei que te afastaste de uma vida que te estava a matar, mesmo sem ter nada à tua espera do outro lado. Sei que olhaste para mim como se eu fosse humano, quando todos os outros só veem aquilo que temem ou desejam. A mão dele deslizou para a minha nuca, os dedos entrelaçando-se no meu cabelo. E sei que também sentes isto. Esta latração, esta inevitabilidade. Ele tinha razão. Deus me ajude. Ele tinha razão. Sentiu em cada célula do meu corpo a atração magnética, a sensação de que algo fundamental tinha mudado no momento em que os nossos olhos se encontraram naquela sala VIP. Não posso, comecei, mas não sabia como terminar. Não posso o quê? Não posso cair nisto. Não posso me permitir querer algo perigoso. Não posso admitir que, pela primeira vez desde o divórcio, me senti viva em vez de apenas sobreviver. Tu podes, limpa a garganta, murmurou Dante. E os seus lábios estavam tão perto dos meus que eu podia sentir o sabor do vinho no seu hálito. Tu podes escolher isto, escolher-me, escolher deixar de ser invisível e começar a ser vista. E então ele beijou-me. O beijo destruiu-me. Não foi gentil, nem hesitante. Dante beijou-me como se estivesse a reivindicar algo que sempre lhe pertencera. Como se estivesse a queimar todos os fantasmas do toque de Daniel. Todos os momentos que passei a sentir-me sem valor. A sua mão apertou o meu cabelo, inclinando a minha cabeça para trás. E eu abri-me para ele com um som que poderia ter sido rendição ou desespero, ou ambos. Ele tinha gosto de vinho e perigo, e algo mais sombrio. Algo que deveria ter me assustado, mas que em vez disso me fez aproximar-me mais, com as mãos a apertar o seu casaco. As luzes da cidade esbatem-se para além das janelas. O restaurante desaparece. E só existe isto, a boca dele na minha, o corpo dele uma parede de calor e poder controlado. O trovejar do meu coração alto o suficiente para abafar a razão. Quando ele finalmente se afastou, eu tremia, com os lábios inchados e a respiração ofegante. Vem para casa comigo, disse ele, com a voz áspera, os olhos a queimarem os meus. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para que eu recusasse, fugisse, colocasse distância entre mim e este homem que me olhava como se quisesse devorar-me inteira.
Está bem, sussurrei em vez disso. Algo brilhou nos seus olhos. Triunfo, posse, algo primitivo que fez o calor descer para o meu estômago. Ele manteve a mão na minha cintura enquanto saíamos do restaurante, guiando-me com um toque que era ao mesmo tempo gentil e inabalável. Os garçons e funcionários pareciam materializar-se e desaparecer como fantasmas. Nenhuma conta foi apresentada, nenhum pagamento foi feito, como se o restaurante se curvasse à vontade de Dante. O elevador desceu em silêncio. Eu podia sentir que ele me observava. O seu olhar era um peso físico. Mas mantive os olhos nos números a contar. 15, 10, 5. Cada andar era mais uma oportunidade para mudar de ideias. Para lembrar quem eu era, uma mulher divorciada com 2 empregos num apartamento-estúdio. Não alguém que pertencia ao mundo de Dante Moretti. As portas abriram-se para a garagem e eu parei de respirar, onde o meu motorista me tinha deixado num sedã. Dante levou-me para algo completamente diferente. Um Rolls-Royce preto que brilhava sob as luzes fluorescentes, limpa a garganta, como a pele de um predador. 2 SUVs já estavam ligados, ladeando. Homens em fatos escuros em posição de sentido. Um deles, de ombros largos e uma cicatriz a atravessar a sobrancelha, abriu a porta traseira. Ele encontrou os meus olhos por apenas um segundo e vi ali uma avaliação, talvez um aviso. Depois a sua expressão ficou vazia. Profissional. Obrigado, Marco, disse Dante. A sua mão nunca saiu das minhas costas enquanto me guiava para dentro do carro. O interior era todo em couro e madeira, com um cheiro de luxo e aquela colônia de cedro que estava a tornar-se perigosamente familiar. Uma tela de privacidade separava-nos do motorista, e assim que Dante se sentou ao meu lado, o carro começou a andar, com os 2 SUVs a formarem uma escolta à nossa volta. Para onde estamos a ir? A minha voz soou fraca no espaço fechado. Para minha casa. Ele serviu um líquido âmbar de um decantador de cristal em 2 copos. Ofereceu-me um. Fica a cerca de 20 minutos da cidade. Peguei no copo, mas não bebi, observando as luzes da cidade deslizarem pelas janelas escurecidas. Viaja sempre assim, com guardas? Sempre. Sem hesitação. Sem oferecer explicações. Porque está em perigo. O seu sorriso foi afiado. Por que sou perigosa, Emma? Há uma diferença. Eu deveria ter pedido para ele parar o carro. Deveria ter exigido que me levasse de volta para o meu apartamento. Em vez disso, tomei um gole do que quer que estivesse no copo, uísque, suave e caro, queimando minha garganta como coragem líquida. Os artigos online eu disse cuidadosamente sobre as investigações, as testemunhas que retrataram seus depoimentos. Você pesquisou sobre mim? Ele parecia mais satisfeito do que preocupado. Eu pesquisei sobre o homem que de alguma forma conseguiu meu número de telefone e endereço sem que eu os tivesse dado a ele. Tenho recursos. Ele girou o uísque no copo, observando-me por cima da borda. E eu uso-os para proteger o que é importante para mim. Eu não sou importante para si, não me conhece. Estou a começar a conhecer. Ele pousou o copo e aproximou-se, a coxa pressionando a minha, o braço ao longo do encosto do banco atrás dos meus ombros, sem tocar, mas perto o suficiente para que eu me sentisse cercada. E tudo o que aprendo me deixa mais certa. Limpa a garganta. Certa de quê? De que estás destinada a ser minha. As palavras deveriam ter soado loucas, possessivas, erradas. Em vez disso, fizeram algo no meu peito, apertar com uma emoção que eu não conseguia nomear. As pessoas não pertencem a outras pessoas, não é? Os seus dedos encontraram uma mecha solta do meu cabelo, torcendo-a suavemente. Nunca quis pertencer a alguém, Emma. Não da maneira que pertence ao seu ex-marido. Diminuída, controlada, diminuída, mas verdadeiramente pertencente, protegida, valorizada, mantida a salvo de tudo o que poderia magoá-la. Isso soa como uma gaiola ou um santuário. A voz dele baixou, tornou-se íntima, hipnótica, dependendo de quem detém a chave. O carro abrandou, entrou numa estrada privada ladeada por árvores. Passamos por portões que se abriram automaticamente. Tecnologia de reconhecimento incorporada no veículo. A entrada curvava-se por terrenos bem cuidados, com iluminação paisagística a iluminar jardins que provavelmente exigiam uma equipa a tempo inteiro. E então a casa, não, a propriedade, apareceu à vista. Era moderna, toda em vidro e pedra, e ângulos agudos, iluminada por dentro,
de modo que brilhava na escuridão como uma joia. Pelo menos 3 andares, espalhando-se pelo topo da colina, com uma vista que provavelmente abrangia metade do condado. Você mora aqui? Sussurrei sozinha. Tenho uma equipa de segurança, mas sim, essencialmente sozinho. O carro parou na entrada e Marco já estava lá a abrir a porta. Dante saiu primeiro e depois estendeu-me a mão. Aceitei-a, deixando-o ajudar-me a sair e tentando não ficar boquiaberta como uma turista. A entrada tinha 2 andares de altura, janelas do chão ao teto revelando um hall de entrada com um lustre que parecia pertencer a um museu. Por aqui. A mão de Dante voltou às minhas costas, guiando-me para dentro. O interior era de tirar o fôlego. Todas as linhas limpas e arte cara, pisos de mármore e móveis que provavelmente tinham nomes que eu não conseguia pronunciar, mas parecia frio de alguma forma, intocado, como um showroom em vez de uma casa. Não gostas? Observou Dante observando o meu rosto. É lindo, eu disse. Mas não parece que alguém mora aqui? Algo cintilou na sua expressão. Surpresa, talvez. Ou reconhecimento. Nunca ninguém disse isso antes. Talvez mais ninguém estivesse a olhar. Os seus olhos escureceram e ele puxou-me para mais perto. As suas mãos envolveram a minha cintura. E o que vês, Emma? Quando olhas para mim, vejo perigo, poder. Um homem que poderia destruir-me com uma palavra. Que provavelmente tinha destruído outros sem pensar 2 vezes. Mas também vi solidão. O tipo que vivia em espaços demasiado grandes e vazios. Em casas que eram fortalezas em vez de santuários. Alguém tão sozinho quanto eu, sussurrei. Ele beijou-me novamente, com mais força desta vez, encostando-me à parede do hall de entrada com o seu corpo pressionado contra o meu. Eu ofeguei contra a sua boca, e ele engoliu o som, as suas mãos se movendo, uma emaranhando-se no meu cabelo, a outra deslizando pelo meu lado, queimando através do tecido fino do meu vestido. Dante, consegui dizer entre beijos. Diz de novo. A sua boca moveu-se para a minha garganta, os dentes roçando a pele sensível ali. Diz o meu nome de novo. Dante. Saiu como uma oração. Ele gemeu, um som que vibrou através do seu peito até ao meu, e senti a evidência do seu desejo pressionando contra a minha anca. Isso deveria ter me assustado. Essa intensidade, essa fome que parecia que poderia consumir-nos aos dois. Em vez disso, tornou-me ousada. Puxei o seu casaco, tirando-o dos seus ombros, as minhas mãos encontrando a pele quente do seu pescoço, os músculos fortes dos seus ombros através da camisa. Ele deixou-me, mantendo-se imóvel, mesmo com a tensão a enrolar-se pelo seu corpo como uma cobra, pronta para atacar. Emma, o meu nome era um aviso. Se quiseres parar, diz-me agora. Não quero parar. A verdade. Imprudente e perigoso. O seu controlo quebrou-se. Ele levantou-me, as minhas pernas envolvendo instintivamente a sua cintura e carregou-me pela casa. Tive impressões. Mais arte, uma sala de estar que caberia todo o meu apartamento. Janelas do chão ao teto revelando as luzes da cidade lá embaixo. Depois, escadas largas e curvas. Os seus passos firmes, apesar do meu peso, a sua boca nunca saindo da minha. Um corredor, uma porta que se abriu com um pontapé e então um quarto que me fez esquecer como respirar. A cama era enorme, centralizada em um quarto com janelas em 2 paredes, oferecendo uma vista do céu noturno que fazia parecer que estávamos flutuando no espaço. Tudo era cinza escuro e preto, masculino e elegante, dominado por aquela cama enorme com lençóis de seda carvão. Dante sentou-me ao lado dela, as suas mãos indo para o zíper do meu vestido. Última chance, Emma. Depois disso, você será minha. Eu deveria ter questionado a certeza na sua voz, a posse implícita nessas palavras. Em vez disso, estiquei o braço e o beijei, minha resposta clara. Ele soltou um som grave e deslizou o fecho lentamente, os seus dedos roçando a minha espinha, fazendo-me estremecer. O vestido caiu, acumulando-se aos meus pés, e eu fiquei diante dele apenas com a minha roupa interior. Barata, funcional, nada parecida com o que uma mulher do seu mundo usaria. Mas Dante olhou para mim como se eu fosse uma obra de arte, como se eu fosse preciosa, como se eu fosse exatamente o que ele procurava. Perfeita, murmurou ele, as mãos a percorrerem os meus lados, as minhas ancas, aprendendo a minha forma. És perfeita, Emma. Eu não era.
Estava demasiado magra devido a meses de estresse e refeições irregulares. A minha pele estava pálida por trabalhar demais e dormir muito pouco. Mas nos olhos dele, refletidos na fome sombria do seu rosto, senti-me bonita pela primeira vez em anos. As minhas mãos foram para a camisa dele, os dedos desajeitados com os botões. Ele ajudou-me, tirando-a, e finalmente vi o que os fatos caros escondiam. Um corpo esculpido em mármore e sombras, todo músculos magros e pele lisa marcada com cicatrizes. Um círculo enrugado no ombro dele. Um ferimento de bala, pensei, com um sobressalto. Um longo corte ao longo das costelas. Evidência de uma vida vivida perigosamente. Tracei a cicatriz no ombro dele com dedos trêmulos. Dói? Já não. Ele agarrou a minha mão e levou-a aos lábios. Nada dói quando estou a olhar para ti. Então, ele baixou-me para a cama, o corpo dele cobrindo o meu, o peso dele ao mesmo tempo estabilizador e eletrizante. A sua boca encontrou a minha novamente enquanto as suas mãos exploravam, mapeando cada curva, cada ponto sensível, até eu ficar ofegante e arqueada debaixo dele. Dante, por favor. Eu sei, Carrara. O carinho em italiano, sombrio e íntimo. Eu sei do que precisas. E ele deu-me isso. Deu-me tudo. As suas mãos, a sua boca, o seu corpo movendo-se com o meu até eu me despedaçar, gritando o seu nome na escuridão. Ele seguiu momentos depois, o meu nome nos seus lábios como um voto, como uma reivindicação, como uma promessa que eu não compreendia totalmente. Depois, deitei-me envolta em lençóis de seda nos braços de Dante, a minha cabeça no seu peito, ouvindo o seu batimento cardíaco desacelerar para algo quase normal. A sua mão acariciando o meu cabelo com uma gentileza surpreendente. O seu outro braço envolvendo a minha cintura como se, mesmo em satisfação, ele não pudesse me soltar. Fica, murmurou ele no meu cabelo. Fica comigo. E só por esta noite sussurrei de volta, já sabendo que era uma mentira. Pelo tempo que eu puder te manter, os seus braços apertaram-se. E Emma, eu sempre mantenho o que é meu. Eu deveria ter medo da possessividade na sua voz, da certeza de que agora eu lhe pertenço. Em vez disso, senti-me segura pela primeira vez em meses, protegida, desejada. Adormeci nos braços de um estranho, numa cama limpa a garganta, que custava mais do que o meu salário anual, e sonhei com gaiolas feitas de seda e sombras, onde as grades eram feitas de desejo e as fechaduras eram formadas por beijos que sabiam a eternidade. Lá fora, além das janelas, Marco e 3 outros guardas patrulhavam o terreno. A presença deles era um lembrete constante do mundo em que Dante vivia. Um mundo em que eu acabara de entrar sem compreender o preço da admissão. Um mundo do qual eu já estava a começar a perceber que talvez nunca pudesse sair. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas do chão ao teto e com o cheiro de café. Por um momento, não me lembrei onde estava. A cama era muito macia, os lençóis muito suaves, o teto muito alto. Então, a memória voltou. Dante, o restaurante. As mãos dele no meu corpo, a voz dele prometendo me manter. Sentei-me, apertando o lençol de seda contra o peito, e vi-me sozinha no enorme quarto. O meu vestido da noite anterior tinha desaparecido, substituído por uma camisa branca de botões pendurada numa cadeira. A camisa dele, percebi, ainda com o cheiro suave de cedro e algo único dele. As minhas mãos tremiam enquanto a vestia, o tecido a envolver-me, caindo até ao meio da coxa. Nenhum sinal da minha roupa interior, dos meus sapatos, da minha bolsa barata. Apenas eu, com a camisa de um estranho, no quarto de um estranho, com a luz do sol a revelar exatamente o quão longe eu estava da minha vida real. Encontrei o meu telemóvel na mesinha de cabeceira. Como é que ele tinha ido parar ali? E o meu estômago revirou naquele momento. 10h47. Eu tinha perdido o meu turno da manhã na cafetaria. 14 chamadas perdidas, 8 mensagens de voz, dezenas de mensagens de texto. A maioria era do meu supervisor na cafetaria, passando de preocupado a irritado. Mas 3 eram de um número que eu não reconhecia. E quando as abri, um gelo inundou as minhas veias. A primeira era uma foto minha e do Dante a sair do Luminosa na noite anterior, com a mão dele nas minhas costas, ambos claramente visíveis sob a iluminação do restaurante. A segunda era uma captura de ecrã de uma publicação num blog de fofocas, já online. A mulher misteriosa do Moretti.
Quem é ela? A terceira era do Daniel. O que diabos você está fazendo, Emma? Ligue-me agora. A minha respiração ficou ofegante enquanto eu percorria a publicação do blog. Alguém me tinha identificado. Emma Clark, divorciada há 3 meses de Daniel Morrison, da família Morrison, agora aparentemente namorando Dante Moretti, empresário bilionário e suposto chefão do crime. Os comentários eram cruéis. Caçadora de fortunas, desesperada, trocando um homem rico por outro. Alguém até encontrou minhas fotos antigas nas redes sociais e as postou ao lado das fotos da noite anterior, com comentários cruéis sobre minha transformação. Uma batida na porta me fez pular. Emma, uma voz feminina desconhecida. Posso entrar? Sim. A porta se abriu, revelando uma mulher na casa dos 40 anos, elegante, em um vestido cinza claro, carregando uma bandeja. Bom dia, sou Helen, a governanta do Sr. Moretti. Trouxe o pequeno almoço e suas roupas foram lavadas e passadas. Estão no armário. Ela colocou a bandeja sobre uma mesinha perto da janela. Café, frutas frescas, doces que pareciam ter sido assados naquela manhã. Profissional, eficiente, como se mulheres acordando na cama de Dante fosse algo comum. O pensamento causou uma sensação desagradável no meu peito. Onde ele está? Perguntei, com a voz rouca devido ao sono e ao pânico crescente. No escritório dele. Ele pediu que se juntasse a ele quando estivesse pronta. A expressão de Helen era neutra, não revelando nada. A casa de banho é por ali. Por favor, não se apresse. Ela saiu antes que eu pudesse fazer qualquer uma das 1000 perguntas que se aglomeravam na minha garganta. Forcei-me a comer alguma coisa. Algumas mordidas de croissant que sabiam a serradura na minha boca seca de ansiedade e depois retirei-me para a casa de banho. Era maior do que todo o meu apartamento, todo em mármore e vidro, com um chuveiro que tinha mais configurações do que o meu carro. Tomei um banho rápido, tentando não pensar no facto de que Dante provavelmente estivera neste mesmo espaço esta manhã, com água a correr sobre a sua pele marcada por cicatrizes, tentando não me lembrar de como essas cicatrizes se sentiram sob os meus dedos na noite anterior. As minhas roupas estavam no armário, como prometido, o vestido preto limpo e passado, com um aspecto melhor do que quando o comprei. A minha roupa interior estava dobrada cuidadosamente. Até os meus sapatos baratos tinham sido engraxados. Vesti-me mecanicamente com a mente a mil. Precisava de sair. Precisava de voltar à minha vida real. Lidar com as consequências de faltar ao trabalho. Descobrir como lidar com as fotos que aparentemente estavam a espalhar-se pela internet. Mas primeiro, precisava de enfrentar Dante. Helen estava à minha espera no corredor quando saí e conduziu-me pela casa à luz do dia. Era ainda mais impressionante do que eu imaginava. Obras de arte que pertenciam a museus, móveis que provavelmente eram antigos e inestimáveis, e janelas por toda parte oferecendo vistas dos jardins que pareciam ter sido projetados por profissionais. Passamos por outros funcionários, uma governanta, 2 homens que eram claramente seguranças, a julgar pelos volumes sob os casacos. Todos acenaram respeitosamente, mas não falaram, não olharam, como se a minha presença fosse esperada. Helen parou à porta de madeira escura e bateu uma vez. Sr. Moretti, menina Clark, mande-a entrar. A sua voz, mesmo abafada pela porta, fez o meu coração acelerar. O escritório era todo masculinidade e poder, madeira escura, cadeiras de couro, uma parede inteiramente coberta de livros, outra com janelas com vista para a cidade. E atrás de uma secretária enorme, Dante estava sentado num fato cinzento que provavelmente custou mais do que o meu carro, parecendo ter saído de uma revista. Ele levantou-se quando entrei, os seus olhos a percorrerem-me com uma intensidade que me fez sentir exposta, apesar de estar completamente vestida. Emma, dormiste bem? Como podes estar tão calma? As palavras saíram-me da boca. Há fotos por todo o lado, publicações em blogs. As pessoas sabem quem eu sou. Sabem que estávamos juntos. Eu sei. Ele contornou a secretária, movendo-se com aquela graça predatória que eu estava a começar a reconhecer. Senta-te, cara. Deixa-me explicar. Explica. Explica como. Mas sentei-me na cadeira que ele indicou, com as mãos agarradas aos braços. O meu ex-marido está a ligar-me. Faltou ao trabalho. Pessoas completamente desconhecidas estão a publicar sobre mim online.
O teu ex-marido está a ligar porque está em pânico. Dante sentou-se na beira da secretária, perto o suficiente para tocar. A família Morrison tem interesses comerciais que se cruzam com os meus. Ver-te comigo fez Daniel perceber exatamente o que ele perdeu e o que ter-te na minha esfera poderia significar para a posição da família dele. Não entendo. Não precisas de entender. A voz dele era gentil, mas firme. O que precisas de entender é que agora estás sob a minha proteção. Ninguém vai tocar em ti. Ninguém vai fazer-te mal. E quem tentar, seus olhos escureceram perigosamente, vai se arrepender. Isso é loucura. Fiquei a amassar a distância, andando de um lado para o outro até as janelas. Ontem, eu estava servindo bebidas em uma festa de gala. Hoje, estou em blogs de fofocas namorando um homem que eu virei para encará-lo, que tem pessoas investigando testemunhas, que viaja com guardas armados, que mora em uma fortaleza. Sim, sem negação, sem desculpas. Não consigo fazer isto. As palavras doem ao sair. Preciso de ir para casa. Preciso da minha vida de volta. Que vida, Emma? Ele levantou-se e aproximou-se de mim com a mesma qualidade inevitável que tinha na noite anterior. Aquela em que trabalhas até a exaustão por um salário mínimo. Em que vives num apartamento com fechaduras partidas e comes ramen ao jantar porque não tens dinheiro para mais nada. Onde és invisível e solitária e morres lentamente por dentro. Cada palavra atingia-me como um golpe físico, porque eram verdadeiras. Tudo era verdade. Não posso ser o que tu queres, sussurrei. Tu já és. Ele segurou o meu rosto com as mãos, inclinando-o para cima para encontrar o meu olhar. És exatamente o que eu quero, Emma. Exatamente o que eu preciso. Forte, resiliente, real. Sabes como isso é raro no meu mundo? O teu mundo é perigoso. Sim. O seu polegar acariciou a minha maçã do rosto. Mas estás mais segura comigo do que nunca. Mais segura do que estarias se voltasses para aquele apartamento. Aquela vida agora que as pessoas sabem que estiveste comigo. A implicação fez o meu sangue gelar. Estás a dizer que estou em perigo? Estou a dizer que ser vista comigo muda as coisas. As fotos já estão por aí. Os boatos começaram. Não podes voltar atrás, cara. A sua expressão suavizou-se. Mas posso proteger-te. Posso dar-te uma vida em que nunca mais terás de ser invisível. Onde nunca terás de te preocupar com o aluguer, fechaduras partidas ou homens como o teu ex-marido, que não sabem o teu valor. Em troca de quê? Afastei-me do seu toque, com o coração a bater forte. O que queres de mim, Dante? A sério? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros a procurarem os meus. Então, tudo. Quero tudo, Emma. O teu tempo, a tua presença, a tua verdade. Quero-te na minha casa, na minha cama, na minha vida. Quero o direito de te proteger, de te sustentar, de te reivindicar publicamente como minha. Isso não é um relacionamento. É posse. Chama do que quiseres. Ele aproximou-se novamente, invadindo o meu espaço, a sua voz baixando para aquele tom hipnótico. Mas diga-me honestamente, quando foi a última vez que se sentiu tão viva como ontem à noite? Quando foi a última vez que alguém olhou para si da maneira como eu olho? Quando foi a última vez que se sentiu desejada, essencial? Nunca, pensei. Não com o Daniel, talvez nunca. Preciso de tempo. Consegui. Tempo para pensar, para processar. Tempo eu te darei. A mão dele encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se nos meus. Mas você vai pensar aqui. Onde eu posso mantê-la segura? Onde eu posso mostrar como seria a vida comigo? Dante, uma batida interrompeu o que eu estava prestes a dizer. Marco entrou sem esperar permissão, com uma expressão sombria. Chefe, temos um problema. Todo o comportamento de Dante mudou de amante para algo mais duro, mais frio, perigoso. Que tipo de problema? Daniel Morrison está aqui no portão com repórteres. O meu estômago revirou. Oh, Deus! A mão de Dante apertou a minha. Quantos repórteres? 6 veículos. Estão a pedir declarações sobre a senhorita Clark. Os olhos de Marco se voltaram para mim brevemente. Morrison está a exigir vê-la. Absolutamente não. A voz de Dante era firme. Aumente a segurança no portão. Ninguém passa. E ligue para a nossa equipa jurídica. Quero uma ordem de cessação e desistência
enviada a todos os veículos que publicaram essas fotos dentro de 1 hora. Já está a ser feito. Marco acenou com a cabeça e saiu, movendo-se com eficiência militar. Soltei a minha mão recuando. Era exatamente disso que eu estava a falar. Este caos, esta atenção. Não consigo lidar com isto. Não precisas de lidar. Dante tentou agarrar-me novamente, mas eu evitei, colocando a secretária entre nós. Como podes melhorar isto? O meu ex-marido está lá fora com os repórteres. Há fotos nossas por toda a parte, porque eu vou tratar disso. Ele contornou a secretária com intenção predatória. Eu trato do Daniel, dos repórteres, dos blogs de fofocas. Eu faço tudo desaparecer, Emma. É isso que eu faço. Eu resolvo problemas, fazendo as pessoas desaparecerem, quando necessário. O seu sorriso era frio. Eu deveria ter ficado horrorizada, deveria ter corrido a gritar. Em vez disso, uma parte sombria de mim sentiu-se segura por ele ser poderoso o suficiente para me proteger dessa confusão, por ele usar esse poder em meu nome. O que queres que eu faça? Perguntei baixinho. Fica daqui, fica em segurança, deixa-me cuidar disso. Ele finalmente chegou até mim, colocando as mãos nos meus ombros. Confia em mim, cara. Confia que eu sei como navegar no meu mundo. E confia que não deixarei ninguém magoar-te. Nem o Daniel, nem a imprensa, nem ninguém. E depois de resolveres este problema, depois de descobrirmos juntos o que vem a seguir, ele deu-me um beijo na testa, surpreendentemente gentil. Mas agora preciso que fiques nesta casa, onde a minha segurança pode proteger-te. Podes fazer isso por mim? Acenei com a cabeça, sem confiar na minha voz. Boa, menina. A aprovação no seu tom de voz fez com que um calor se espalhasse pelo meu peito. A Helen ficará contigo. Se precisares de alguma coisa, qualquer coisa, diz-lhe. Voltarei assim que resolver isto. Ele beijou-me então, de forma profunda e possessiva, marcando-me com a sua boca antes de se afastar. Eu o observei sair, observei-o transformar-se em alguém mais frio, mais duro, mais perigoso ao sair pela porta. E eu fiquei em pé no escritório dele, cercada pelas evidências do seu poder e riqueza, e me perguntei o que eu realmente havia concordado em fazer. Lá fora, além dos portões que eu não podia ver daqui, Daniel exigia respostas. Os repórteres estavam a reunir-se como tubarões a cheirar sangue, e eu estava presa numa gaiola dourada com um homem que prometera proteger-me, que me reivindicara como sua, que poderia ser a pessoa mais perigosa em toda esta situação. O meu telemóvel vibrou com outra mensagem do Daniel. Não sabes no que te meteste. Ele é perigoso, Emma. Deixa me ajudar-te. Fiquei a olhar para a mensagem por um longo momento. Depois apaguei-a. Porque a verdade era que eu sabia no que me tinha metido. Eu tinha visto nos olhos de Dante, sentido no seu toque, ouvido na sua voz quando ele disse que eu era dele. E a parte mais assustadora não era que ele fosse perigoso, era que eu não queria ir embora. As horas passavam lentamente naquela bela prisão. Helen trouxe-me o almoço numa sala envidraçada com vista para os jardins. Salmão grelhado e legumes assados. Comida que eu teria considerado um luxo uma semana atrás. Agora tinha gosto de cinza na minha boca enquanto eu assistia às notícias no meu telemóvel. Vendo o meu próprio rosto a olhar para mim em uma dúzia de sites de fofocas. Mulher misteriosa identificada. Emma Clark, ex-esposa do herdeiro Morrison, agora namora suposto chefe do crime. Do divórcio ao perigo. O que sabemos sobre a nova namorada de Dante Moretti? A família Morrison responde: estamos preocupados com a segurança de Emma. Essa última me fez rir amargamente. A família de Daniel, que me tratou como uma mancha inconveniente durante o nosso casamento, de repente preocupada com a minha segurança, como se não tivesse jogado toda a sua equipa jurídica contra mim durante o divórcio, não tivesse levado tudo, exceto as dívidas que generosamente me permitiram ficar. O meu telemóvel tocou. Daniel novamente. Eu tinha parado de atender após a quinta chamada, mas ele continuou tentando. Continuou deixando mensagens de voz que variavam de preocupadas a irritadas a ameaçadoras de ação legal se eu não entrasse em contato com ele. Senhorita Clark, Helen apareceu na porta. O senhor Moretti está a voltar. Ele pediu que a senhora o encontrasse na sala de estar. Meu coração deu um salto. Alívio e ansiedade se misturaram. Eu estava sozinha há 4 horas e o silêncio era sufocante,
apesar das visitas ocasionais de Helen. Encontrei Dante na sala de estar, em pé junto às janelas do chão ao teto, ainda com o fato cinza escuro, mas com a gravata afrouxada e o botão superior da camisa desabotoado. Ele parecia cansado, os traços angulosos do rosto mais pronunciados. Mas quando se virou e me viu, algo na sua expressão suavizou-se. Vem cá, disse ele baixinho. Eu fui incapaz de resistir à atração, e ele envolveu-me nos seus braços, puxando-me contra o seu peito. Eu podia ouvir o seu batimento cardíaco constante e forte, e sentir a tensão nos seus músculos a diminuir lentamente. Está resolvido, murmurou ele no meu cabelo. O Daniel foi-se embora. Os repórteres foram-se embora e amanhã de manhã, várias publicações vão emitir retratações e desculpas. Afastei-me para olhar para ele. Como é que tu... A família Morrison tem vulnerabilidades. Eu lembrei-os disso. O seu sorriso era afiado, perigoso. Daniel foi convencido a fazer uma declaração pública, dizendo que está feliz por ti e que te deseja tudo de bom. A imprensa foi lembrada de que processos judiciais por assédio são caros e certas fotografias foram removidas permanentemente da internet. Assim, sem mais nem menos. Assim, sem mais nem menos. Ele segurou o meu rosto, o seu polegar acariciando a minha maçã do rosto. Eu disse-te, Emma, eu protejo o que é meu. Eu não sou. Mas o protesto morreu nos meus lábios porque eu não sabia como terminá-lo. Eu não era dele, mas passei a noite na cama dele, deixei-o beijar-me até perder os sentidos, concordei em ficar aqui sob a sua proteção. O que isso fazia de mim, se não sua? Tu és, disse ele, lendo meus pensamentos nos meus olhos. E quanto mais cedo aceitares isso, mais fácil será. Nós. Ele me beijou lenta e profundamente até meus joelhos ficarem fracos, e eu tive que segurar seus ombros para me equilibrar. Tu e eu, Emma, essa coisa entre nós que começou no momento em que nossos olhos se encontraram. É muito rápido, sussurrei contra sua boca. Muito intenso. As pessoas não se apaixonam assim. Pessoas como nós, sim. Ele puxou-me para o sofá, acomodou-me ao seu lado com o braço em volta dos meus ombros, prendendo-me ao seu lado. Somos ambos sobreviventes. Ambos sabemos como é não ter nada. Construir tudo a partir das cinzas. Nós reconhecemos-nos. Tu não me conheces. Então deixa-me conhecer-te. A mão dele encontrou a minha. Os dedos entrelaçaram-se nos meus com uma gentileza surpreendente. Fica aqui. Não apenas esta noite. Não apenas até o escândalo passar. Fica comigo. Deixa-me mostrar-te como a vida pode ser. Toda a parte racional do meu cérebro gritava avisos. Isto estava a acontecer rápido demais. Ele era perigoso demais. Eu mal o conhecia. Mas a parte de mim que ele estava a morrer lentamente naquele apartamento, trabalhando em 2 empregos apenas para sobreviver, sendo invisível e solitária, essa parte sussurrava palavras diferentes, segura, desejada, viva. Por quanto tempo? Perguntei baixinho. Pelo tempo que me deres, a voz dele era baixa, intensa. Pelo tempo que eu puder manter-te. E quando te cansares, quando a novidade passar e perceberes que eu sou apenas, tu não és apenas qualquer coisa. Ele virou-me para ficar de frente para ele, os seus olhos escuros brilhando. És corajosa, forte e real num mundo cheio de pessoas fingindo. Olhaste para mim e viste uma pessoa, não um nome ou uma reputação. Fazes ideia de como isso é raro? Como é precioso? Sou comum? Protestei. Não tenho nada a oferecer a alguém como tu. Tens tudo. As suas mãos emolduraram o meu rosto. A tua honestidade, a tua força, a tua recusa em ser diminuída pelas pessoas que deveriam ter te protegido. Isso não é comum, Emma. É extraordinário. Ele beijou-me novamente e eu senti-me derreter, rendendo-me à inevitável atração entre nós. Quando ele finalmente se afastou, ambos estávamos a respirar com dificuldade. Estou com medo, admiti. Ótimo, eu também. A confissão surpreendeu-me. Tenho medo do quanto te quero, da rapidez com que te tornaste essencial. Sou um homem que controla tudo, Emma, e tu fazes-me sentir fora de controlo. Então por quê? Porque algumas coisas valem o risco. Ele levantou-se, puxando-me com ele. Limpa a garganta. Vem comigo, quero mostrar-te uma coisa. Ele levou-me pela casa até uma porta que eu não tinha notado antes. Escondida perto do seu escritório, nada de especial, exceto pelo registro biométrico. A palma da sua mão contra o scanner, um bip suave e a porta abriu-se,
revelando uma escada que descia. Dante, confia em mim. Segui-o até ao que eu esperava ser uma cave, mas era algo completamente diferente. Uma sala segura, sem janelas, com monitores a mostrar vários ângulos da propriedade, um cofre para armas, armários de arquivo e, numa parede, fotografias não de família ou amigos, mas de ameaças. Reconheci alguns rostos de notícias. Criminosos, políticos corruptos, homens que desapareceram em circunstâncias misteriosas. X vermelhos marcavam várias notas em italiano escritas em outras. Isto é quem eu sou, disse Dante baixinho, observando o meu rosto. Este é o mundo em que vivo, as escolhas que fiz. Não vou mentir para ti sobre isso, Emma. Fiz coisas que te horrorizariam. Magoei pessoas que ameaçaram o que é meu. Destruí vidas para proteger o meu império. Olhei para as fotografias com o coração a bater forte. Isto era real, não especulação em artigos ou rumores sussurrados. Isto era a prova de como ele era perigoso. Por que estás a mostrar-me isto? A minha voz saiu firme, apesar do medo que subia pela minha espinha. Porque preciso que compreendas o que significa ficar comigo. Significa fazer parte deste mundo. Significa ter segurança a seguir-te. Viver atrás de portões e fechaduras. Aceitar que fiz inimigos que te magoariam para me magoar. Ele aproximou-se, mas não me tocou. Significa saber que o homem que te abraça à noite tem sangue nas mãos. Estás a tentar assustar-me? Estou a tentar dar-te uma escolha. Uma escolha real, com todas as informações. O seu maxilar estava tenso. Os seus olhos estavam sombrios. Eu quero-te, Emma, mais do que eu quis qualquer coisa em anos. Mas não vou prender-te com mentiras bonitas. Se ficares, ficas sabendo exatamente quem e o que eu sou. Olhei para as fotografias novamente. Todos aqueles rostos, todos aqueles X vermelhos, evidências de uma vida vivida nas sombras, de escolhas feitas na violência. Então olhei para Dante, para a tensão nos seus ombros, a vulnerabilidade escondida sob o perigo. O que aconteceu com eles? Perguntei, apontando para as fotos marcadas com X. As que tinham marcas vermelhas. Mortos, a maioria deles, sem hesitação, sem suavidade. Por minha ordem ou por minha mão, eles mereciam isso. O seu sorriso era frio. Eles ameaçaram o que é meu. Essa é toda a razão de que preciso. Eu deveria ter fugido. Deveria ter exigido que ele me levasse para casa. Deveria ter chamado a polícia. Deveria ter feito qualquer coisa, exceto o que fiz. Atravessei o espaço entre nós e peguei na mão dele. Emma, não estou a dizer que entendo este mundo, disse baixinho. Ou que não vou ficar com medo às vezes. Mas passei meses sendo invisível, sendo pequena, deixando o medo controlar todas as minhas decisões. E ontem à noite, pela primeira vez em muito tempo, senti-me viva. Olhei nos seus olhos. Fazes-me sentir viva, Dante. Visto, desejada. E talvez isso me torne louca, imprudente ou estúpida. Faz-te corajosa. Ele puxou-me para si, envolvendo-me com os seus braços como faixas de aço, mais corajosa do que imaginas. Preciso de promessas, disse contra o seu peito. Promessas verdadeiras. Qualquer coisa. Promete que não me mentirás, mesmo quando a verdade for feia. Prometo. A sua voz era áspera. Promete que me manterás em segurança. Não apenas dos outros, mas também de ti. Se isto se tornar demasiado sombrio, demasiado perigoso, deixar-te-ei ir antes de deixar que te magoem. Os seus braços apertaram-se. Tens a minha palavra, Emma. A minha palavra, que nunca quebrei. Inclinei a cabeça para trás para olhar para ele e prometi que se ficasse, não seria uma prisioneira, que poderia ir embora, ter a minha própria vida, fazer as minhas próprias escolhas. Algo brilhou nos seus olhos, possessão disputando com respeito. Podes ir embora. Os portões estarão sempre abertos para ti. Mas, Emma, a sua mão subiu para acariciar o meu rosto. Passarei todos os dias a dar-te razões para ficares. Todas as noites a mostrar-te por que pertences aqui comigo. Não te prenderei, mas lutarei com todas as minhas forças para te manter aqui. Isso não é exatamente reconfortante, é honesto. O seu polegar traçou o meu lábio inferior. Sou um homem possessivo, cara. Obsessivo quando se trata do que quero. E quero-te com uma necessidade que beira a loucura.
Mas não sou o teu ex-marido. Não vou diminuir-te, controlar-te ou fazer-te sentir pequena. Quero-te exatamente como és. Forte, corajosa, desafiadora quando precisas de ser. Mesmo que eu te desafie, especialmente nessas alturas. O seu sorriso era sombrio, ardente. Não há nada mais atraente do que uma mulher que não tem medo de me desafiar. Ele beijou-me ali, naquela sala cheia de sombras e segredos, e eu retribuí o beijo, selando qualquer acordo que estivéssemos a fazer. Quando ele me levantou, envolvi as minhas pernas à volta da sua cintura, deixando-o levar-me de volta para cima, através da casa, até ao seu quarto, onde a luz do sol ainda entrava pelas janelas enormes. Desta vez foi diferente da noite anterior, mais lento, mais deliberado, como se ambos estivéssemos a tentar memorizar cada momento. Ele despiu-me cuidadosamente, reverentemente, beijando cada centímetro de pele exposta. E quando ele finalmente se moveu dentro de mim, os seus olhos nunca deixaram os meus, mantendo-me cativa com aquele olhar sombrio que via tudo o que eu tentava esconder. Minha. Ele respirava contra os meus lábios enquanto nos movíamos juntos. Diz, Emma. Diz que és minha. Quase o ofeguei e senti-o estremecer. Senti a confissão abrir algo entre nós. Depois, ficamos deitados entrelaçados nos lençóis de seda, com a cidade a estender-se abaixo de nós como um reino. Os dedos de Dante traçavam padrões no meu ombro nu, e senti a tensão a esvair-se lentamente do meu corpo. O que acontece agora? Perguntei baixinho. Agora vais mudar-te para cá. Vamos buscar as tuas coisas ao teu apartamento. O que queres guardar? O resto vamos substituir. Ele deu-me um beijo na têmpora. Vou abrir contas para ti. Cartões de crédito. Acesso a tudo o que precisares. A Helen vai ajudar-te a instalar-te. Dante, eu não posso simplesmente... Sim, podes. A voz dele era gentil, mas firme. Agora estás sob a minha proteção, o que significa que vais viver assim. Chega de trabalhar até a exaustão. Chega de apartamentos baratos e jantares de ramen. Concentra-te em ti, em curar tudo o que o teu ex-marido te fez passar. Eu preciso de um propósito, protestei. Não posso simplesmente ser, não serás um ídolo. Ele virou-se para me olhar direito. A minha mãe administra várias instituições de caridade. Ela está sempre à procura de ajuda. E tu serias perfeita. Ou, se quiseres voltar a estudar, termina em tua licenciatura. O que quiseres, Emma. O que te fizer feliz. Por quê? A pergunta saiu-me da boca. Por que eu? Por que todo esse trabalho por alguém que mal conheces? Ele ficou em silêncio por um longo momento, os seus olhos escuros a procurar os meus. Porque no momento em que te vi naquela sala VIP, algo em mim reconheceu algo em ti. Porque quando olhaste para mim, não viste Dante Moretti, bilionário ou senhor do crime, ou qualquer outra coisa que me chamam. Viste uma pessoa solitária que construiu muros tão altos que se esqueceu de como era deixar alguém entrar. A sua mão segurou o meu rosto. E por que, em algum momento nas últimas 48 horas, eu me apaixonei completamente, irrevogavelmente obcecado por ti? Isso não é amor, sussurrei. Ainda não. O seu sorriso era suave, perigoso, cheio de promessas sombrias. Mas será. Dá-me tempo, Emma. Dá-me a chance de te mostrar o que poderíamos ser juntos. 3 meses depois, eu estava na mesma sala de sol, onde uma vez almocei sozinha, observando o outono pintar os jardins em tons de dourado e carmesim. Limpa a garganta. As minhas mãos repousavam sobre a ligeira protuberância da minha barriga. Uma surpresa que nenhum de nós tinha planeado, mas que ambos recebemos com uma alegria que ainda me apertava o peito. Dante aproximou-se por trás de mim, envolvendo a minha cintura com os braços, as mãos cobrindo as minhas sobre o nosso filho em crescimento. Em que estás a pensar, cara? Como tudo está diferente. Eu me inclinei para trás, em direção ao seu calor. 3 meses atrás, eu era invisível, solitária, morrendo lentamente em uma vida que estava me matando. E agora estou apavorada e feliz e ainda não tenho certeza se isso é real. Eu me virei em seus braços para encará-lo. Mas estou viva, Dante. Realmente viva. Ele me beijou suavemente, sua mão movendo-se para acariciar meu rosto. Tu também me salvaste, sabes? Deste-me algo para proteger além dos interesses comerciais e do território. Deste-me uma razão para ser melhor do que o monstro que todos pensam que eu sou. Tu não és um monstro.
Eu sou. A voz dele era séria. Mas eu sou o teu monstro, Emma, e serei o monstro do nosso filho, e destruirei o mundo antes de deixar que algo vos magoe. Eu sei. E eu sabia. Tinha visto até onde ele iria para proteger o que era seu. Tinha visto ele desmantelar as tentativas de Daniel de alegar que eu tinha sido coagida. Tinha visto ele neutralizar ameaças que eu nem sabia que existiam. Tinha sentido a certeza absoluta de sua proteção envolvendo-me como uma armadura. Tínhamos brigas, discussões explosivas sobre seu excesso de proteção, sobre a segurança que me seguia para todo lado, sobre a escuridão do seu mundo que às vezes se infiltrava na nossa vida juntos. Mas também tivemos momentos de paz perfeita, de risos e ternura, e uma conexão que se tornava mais profunda a cada dia. Ele não era perfeito, nem eu, mas éramos reais e estávamos juntos. E, de alguma forma, estávamos a construir algo que parecia eterno. Vem comigo, disse Dante de repente, pegando na minha mão. Tenho uma coisa para ti. Ele levou-me ao seu escritório. O nosso escritório agora, desde que eu assumi a gestão da fundação de caridade da sua mãe e precisei do espaço. Em cima da sua secretária estava uma pequena caixa de veludo. O meu coração parou. Dante, abre. Dentro havia um anel, um diamante tão perfeito que parecia capturar toda a luz da sala, engastado em platina com pedras menores a circundar a aliança. Era a coisa mais bonita que eu já tinha visto. Emma Clark, disse Dante, ajoelhando-se diante de mim, os seus olhos escuros fixos nos meus, com a mesma intensidade que me cativou desde o primeiro momento. Entraste na minha vida quando eu tinha esquecido o que era sentir. Deste-me esperança quando eu tinha aceitado que ficaria sempre sozinho. Estás a carregar o meu filho, o meu futuro, o meu mundo inteiro no teu corpo. Ele pegou na minha mão com um aperto forte e seguro. Casa comigo. Deixa-me dar-te o meu nome, a minha proteção, a minha vida. Deixa-me passar todos os dias a provar que fizeste a escolha certa quando decidiste ficar. As lágrimas turvaram a minha visão enquanto olhava para ele. Este homem perigoso e poderoso ajoelhado diante de mim, oferecendo tudo o que tinha. Sim, sussurrei. Sim, Dante, vou casar contigo. Ele levantou-se e beijou-me, deslizando o anel no meu dedo com as mãos ligeiramente trêmulas. O único sinal da emoção que ele mantinha reprimida sob aquele exterior controlado. Quando ele se afastou, os seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Agora és minha, disse ele com a voz áspera. Oficialmente, legalmente e revogavelmente minha. E tu és meu, respondi, com a mão no peito dele, sentindo o seu coração bater forte sob a minha palma. Não te esqueças dessa parte. O seu sorriso era puro pecado e promessa. Nunca, cara. Sou seu até o dia da minha morte, e provavelmente além disso também. Casamos 2 meses depois, numa cerimônia privada na propriedade dele, rodeados pela família dele e pelas poucas pessoas da minha vida antiga em quem ainda confiava. A minha mãe chorou lágrimas de alegria. A mãe dele me recebeu com uma cordialidade que ainda me surpreendia. E Dante olhou para mim como se eu fosse a sua salvação, enquanto eu caminhava pelo corredor coberto de pétalas de rosa. Quando a nossa filha nasceu na primavera, Lucia Caterine Moretti, em homenagem às nossas mães, segurei-a nos braços e maravilhei-me com a jornada impossível que me trouxe até aqui. De invisível a essencial, de sozinha a amada, de sobrevivente a próspera. Dante sentou-se ao lado da minha cama no hospital, com a mão gentil sobre a cabeça escura da nossa filha, e vi lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Foi a primeira vez que o vi chorar. Obrigado, sussurrou ele, por ficares, por me escolheres, por me dares isto. Obrigada por me veres, sussurrei de volta. Por te recusares a deixar-me permanecer invisível. E quando a nossa filha abriu os olhos, escuros como os do pai, já cheios da mesma intensidade, soube que quaisquer que fossem as sombras que viviam no mundo de Dante, qualquer que fosse a escuridão que tivéssemos de enfrentar, iríamos enfrentá-la juntos. Eu era agora Emma Moretti, esposa, mãe, companheira de um dos homens mais perigosos da cidade. E nunca me senti tão segura, tão amada, tão verdadeiramente vista em toda a minha vida. A mulher invisível tinha desaparecido, substituída por alguém mais forte, mais corajosa, completa, e eu nunca mais olharia para trás.